Nós estamos estudando nesses últimos tempos, últimos domingos, o tema sobre o livro de Tiago. Estamos estudando o livro de Tiago, que tem como título Sabedoria para a Vida. A carta de Tiago, Sabedoria para a Vida. E em Tiago capítulo 1, versículo 22, o autor dessa carta assim estabelece o objetivo. Qual é o objetivo de ter escrito essa carta? Por que ele escreveu a carta que se chama Tiago? E no versículo 22 do capítulo 1 temos o objetivo: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Ou seja, a intenção deste livro, o propósito da existência desse livro é que as verdades de Deus sejam vividas, sejam experimentadas em nossa vida e através da nossa vida, né? Que nós possamos viver as verdades de Deus e não somente ouvir, mas praticar as verdades de Deus. Esse é o objetivo principal desta carta. Quase no fim da sua carta, estamos quase no fim da carta, Tiago pega um pouquinho no que chamamos no calcanhar de Aquiles da humanidade, né? Qual será que é o calcanhar de Aquiles da humanidade? Tiago, no final da sua carta, ele pega bastante forte, e é justamente no bolso dos seus leitores, né? No bolso dos seus leitores. E hoje queremos estudar um pouquinho sobre o tema da sabedoria nas finanças. E vocês sabem que as finanças, o uso do dinheiro, das posses, dos bens que temos, é um dos maiores competidores, obstáculos ou competidores do senhorio de Cristo na vida dos filhos de Deus. E Jesus, no seu ministério, ele desafia os ouvintes e nos desafia a nós também, é que nós temos que decidir a qual Senhor vamos a servir. Ou vamos a servir a Deus, ou vamos a servir às finanças ou às riquezas. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, desde o ministério de Jesus Cristo, ele já desafiou aos ouvintes, aqueles que participavam, os seguidores, e nos desafia a nós, que nós temos que decidir a qual dos dois senhores, porque não podemos servir aos dois senhores, ou a Deus ou ao dinheiro. Nós temos que escolher a qual dos dois vamos a servir. No século XII da nossa humanidade, houveram as famosas guerras das cruzadas. Seguramente vocês ouviram, quem estudou história sabe das famosas guerras de cruzadas, que os religiosos usavam de mercenários para lutar no lugar deles. Eles contratavam mercenários para lutar no lugar dos religiosos. Era uma guerra santa, era uma guerra religiosa. Mas mesmo sendo uma guerra religiosa, os religiosos contratavam mercenários para que ocupem o seu lugar. Mas os religiosos, eles tinham um desejo e realmente insistiam para que esses mercenários venham a ser batizados antes de ir à luta. O seu desejo era assim uma condição para eles poder guerrear no exército religioso, no exército do cristianismo. Eles tinham que ser batizados. Então os mercenários iam para o batismo e eles faziam algo muito interessante. Ele entrava nas águas do batismo com a espada fora da água, e então eles eram batizados, não permitindo que as águas, que a espada venha a encostar nas águas. E com isso eles estavam dizendo que eles podiam usar a espada para fazer qualquer coisa, para matar e para fazer qualquer coisa. A sua vida, ou seja, parte da sua vida era dedicada a Deus, era dedicada ao serviço cristão, podemos dizer assim, mas essa parte Cristo, Deus, não tinha o controle. Então eles eram livres para usar a sua espada para matar e para fazer os estragos em nome de Deus. Isso acontecia nas guerras da famosa cruzada. Hoje em dia, muitos não fazem de maneira tão óbvia
como os mercenários faziam, mas muitos fazem algo semelhante. Se dedicam a Cristo, aceitam a vida a Jesus, mas o seu bolso, a sua carteira, o uso dos seus bens não entra pelas águas do batismo. Ou seja, eles dizem: Senhor, você pode ter a minha vida, você pode ter o controle da minha vida, mas das finanças, do dinheiro, das posses, isso não é por tua conta. Isso é minha conta. Deus, você pode ser Senhor de tudo, menos do meu dinheiro. Mas sabem que Jesus falou mais sobre os bens, sobre a utilização das finanças e do dinheiro, que qualquer outro tema que podemos imaginar. Jesus contou 38 parábolas. Dessas 38, 16 parábolas têm a ver com a maneira de usar o dinheiro, de administrar os bens e das posses que Deus nos confia. Quase um pouco menos da metade Jesus dedicou para falar sobre o dinheiro. Temos em toda a Bíblia 500 versículos, aproximadamente 500 versículos que falam sobre a oração. Temos outros 500, aproximadamente 500 versículos que falam sobre a fé. Porém, temos mais de 2.350 versículos destinados ao tema da finança, do dinheiro, da utilização dos bens. Se Deus deu tanta importância à utilização do dinheiro, é porque tem algo para nos ensinar. E Ele quer nos mostrar qual é sua perspectiva a respeito da utilização dos bens e do dinheiro que Ele nos confia. Porque, sem dúvida, e Ele declarou isso, que os bens, o dinheiro, as finanças, é o maior competidor, é o maior obstáculo e o maior competidor do senhorio de Cristo sobre a nossa vida. E nós não podemos negar a respeito disso. Por isso, se o Senhor falou tanto sobre isso, é porque Ele deseja que nós possamos conhecer qual é sua perspectiva a respeito disso. Em Tiago, capítulo 5, versículo 1, ele começa dizendo o seguinte: ouçam agora vocês ricos. E aqui, não somente nesse tema, mas nós temos uma tendência natural dentro de nós, que sempre, quando algo vem assim meio forte para a nossa vida, sempre nossa tendência é dizer: agora vai direcionado para esse grupo de pessoas. Essa mensagem está boa para esse tipo de pessoas. Essa mensagem tinha que ouvir esse tal pessoas. Mas eu quero mostrar para vocês que essa mensagem é para nós, para você e para mim. É um enorme erro falar de dinheiro e tocar apenas nos ricos. Quem é rico? Quem é uma pessoa rica? Que é uma pessoa rica? Ou quem é uma pessoa rica? Sabe que isso nós não temos como medir quem é uma pessoa rica. Depende do ponto de referencial que nós vamos usar. A verdade é que sempre haverá uma pessoa mais rica que nós e sempre haverá uma pessoa mais pobre que nós. Então, nós não temos como dizer quem é rico ou quem não é rico. Mas eu gostaria de compartilhar alguns números com vocês para mostrar que essa mensagem está dirigida para nós. E não pensar em uma classe, uma elite ou um grupo de pessoas e não olhar para nós. Porque temos a tendência, ouçam agora vocês ricos, e podemos pensar em outras pessoas e não pensar, essa mensagem não é para nós. Hoje, domingo à noite, vim à toa culto porque essa mensagem não é para nós. Não, vocês vão ver que é para nós. Gostaria de compartilhar alguns números de estatísticas econômicas no nosso país. Claro que os números, às vezes, são um pouco, como se diz assim, um pouco injustos. Não são assim tão justos ou tão, podemos dizer, aplicáveis a todos. Mas os números nos dão uma ideia, nos dão um indício de como está a nossa situação. Então, os números não são assim, como podemos dizer, parâmetros tão importantes, mas tem algo para nos dizer
e eu gostaria de compartilhar com vocês. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografias e Estatísticas, do ano de 2010, de quatro anos atrás, as famílias rondonenses têm uma renda por pessoa de R$1.018. R$1.018. Isso é o que dizem as estatísticas dos institutos legais aqui do Brasil. R$1.018 por pessoa. Como eu falei, eles não são assim, como se diz, um número que pode ser aplicável a todos, mas é uma média. Claro que a média vem dos altos salários somado aos baixos salários, mas ele nos dá uma ideia, uma média. Mas temos outra informação, que vem outro estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho e pelo Banco Mundial, que afirma que 837 milhões de trabalhadores no mundo ganham somente até $4 por dia. Isso dá, de acordo ao, ao câmbio, podemos dizer assim, por mês aproximadamente entre 270 a R$300 por mês que ganham a maioria dos trabalhadores no mundo inteiro. Então, quem é rico? ¿Somos ricos ou não somos ricos? Somos ricos, irmãos. Nem comparar com os países africanos ou com outros países do terceiro mundo, onde a desgraça e a miséria está por todo lado. Por isso essa mensagem sim é para nós, é para mim e é para você. E é sério o que temos que ouvir, o que o apóstolo, o que Tiago, o irmão de Jesus, líder da igreja primitiva, tem para nos falar. Ouçam agora vocês ricos. Mas a Bíblia não proíbe ao homem ser rico. Não, a Bíblia não proíbe ao homem ser rico, se a riqueza vem como fruto do trabalho e como fruto da bênção de Deus. É Deus quem dá a capacidade e a força de se ganhar dinheiro. Em Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Se a riqueza vem como fruto do trabalho, do esforço e da bênção, do trabalho honrado e da bênção de Deus, ela não é proibida por Deus, não é proibida. Por outro lado, também temos que o apóstolo aqui, Tiago, não está falando contra a riqueza. E existe dentro do preconceito nosso também a tendência de como se diz assim, de ter certos prejuízos com aquelas pessoas que têm riquezas, ou podem ser também dirigidas para nós, preconceitos contra eles. Há ideias coletivas que são erradas. Muitas vezes se vê as pessoas que têm certos bens e se acredita que eles chegaram ao sucesso cometendo algum fraude. Quando a gente vê uma pessoa que tem riqueza, diz: ele seguramente alguma coisa rara fez. E fez alguma coisa rara, enganou alguém, ou se casou com alguma pessoa mais rica, ou tirou a grande sorte. Esse é o pensamento que vem. Dificilmente alguém pode, ou dificilmente acontece que quando as pessoas olham para as riquezas das pessoas, veem como fruto de um trabalho, do esforço, do suor e da dedicação e talvez da capacidade e da habilidade das pessoas. Geralmente no nosso preconceito, na nossa ideia é pensar: ele é rico e seguramente fez alguma coisa rara. Alguma coisa tem aí por trás escondido. Irmãos, isso é uma maneira errada de pensar. Não está certo assim. Claro que tem pessoas desonestas, claro que tem pessoas que se aproveitam da sua riqueza, da sua posição, das suas posses ou o que seja, mas isso também acontece em todas as classes sociais e não somente com ricos. É somente ir nos bairros e ouvir na Copel ou escutar dos famosos gatos, não o gato que anda na rua, os outros gatos, E isso que acontece em todas as classes sociais. Se por um lado a riqueza pode ser resultado da bênção de Deus, a riqueza também pode ser um grande obstáculo para
seguir a Deus, para buscar a Deus, para se consagrar a Deus e para realmente andar nos caminhos de Deus. Por isso, Tiago enumera aqui algumas razões para não ser apegado às riquezas. E eu gostaria que nós pudéssemos olhar esses versículos, algumas razões pela qual nós temos que cuidar para não ser apegado às riquezas. Em primeiro lugar, as riquezas levarão à miséria. Cuidado, não se apegue às riquezas porque elas podem levar à miséria. Diz, chorem, capítulo 5 de Tiago, versículo 1, chorem e lamentem-se por causa da miséria que lhes sobrevirá. Nem todas as pessoas que têm riquezas são pessoas que devem ser incluídos nesta categoria. Há ricos que se enriquecem fazendo bem aos semelhantes. Aprenderam a ser mordomos dos bens que lhes confiaram e aprenderam a ser generosos como Deus é generoso e agem com misericórdia e eles vão receber misericórdia das mãos de Deus. Sim, há pessoas que têm riquezas que não se enquadram nesta categoria. Mas aqui fala de um choro. Chorem e lamentem-se, de um choro profundo. Porque geralmente aqueles que se apegam às riquezas dedicam muito tempo em algumas coisas que não vale a pena, que em definitiva não vai valer a pena. Se dedicam seu esforço, a sua inteligência e sua energia que não vai valer a pena. E Tiago fala da miséria que lhes sobrevirá para aqueles que se apegam às riquezas. E quais são as misérias? Quais podem ser as misérias? Ao contrário do que podemos imaginar, vocês já podem ver que as riquezas não compram sono, as riquezas não compram tranquilidade, as riquezas não compram alegria, não compram. Ajudam, claro, mas elas não podem comprar. A felicidade, a paz, não podem. Quando a gente liga a TV e escuta de pessoas que às vezes os grandes atores e grandes artistas que tanto dinheiro têm e se matam ou se suicidam e tantas outras. Por quê? Porque estavam tudo bem? Não. Os ricos experimentam também as misérias do medo, do vazio, da solidão, da falta de propósito, da insegurança, da inveja, sem falar da miséria, da reprovação e da condenação de Deus. Por isso, não se apega às riquezas, porque as riquezas vão levar à miséria. O apego às riquezas também vai frustrar, porque elas não duram. As riquezas não duram. É frustrante se dedicar tanto tempo para algo que não vai permanecer. No versículo 2 e 3 diz, a riqueza de vocês apodreceu e as traças lhes corroeram as roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram. E aqui há um princípio econômico nesse versículo, que diz que os dinheiro e o bem armazenados perdem o seu valor. A roupa guardada, que acontece? Ela mofa e é comida pelas traças. A comida guardada estraga. O dinheiro guardado pode perder o seu valor. Casas fechadas se deterioram. Além disso, além de um aviso econômico aqui, temos um aviso espiritual também. Tudo que o homem semeia, ele colherá. Se ele semeia para si mesmo, colherá isolamento. Mas se ele semeia generosidade, ele colherá as bênçãos da generosidade. Por isso, cuidado, não se apegue às riquezas porque elas vão frustrar. Cuidado, não se apegue às riquezas porque elas vão condenar. No versículo 3 diz, e a ferrugem dele testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Aqui há um princípio que as riquezas fazem com que as pessoas, quanto mais têm, mais desejam ter. Parece que há algo que não se contentam com o que tem. A pessoa que se deixa dominar pelo desejo da riqueza, cada vez vai ter mais, vai querer ter mais. E isso vai fazer com que ele volte para a ganância. Tem um vídeo que eu gostaria que nós pudéssemos assistir, por favor, coloque no vídeo, que nos ilustra um pouquinho do perigo de que nos conduz à riqueza. Pode colocar? Isso. O buraco preto chama-se. Pode desligar a luz.
Obrigado. Obrigado. Nada é suficiente. Em Eclesiastes 5:10 diz: quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Quem busca satisfazer só na riqueza nunca vai ficar satisfeito. Nunca vai ficar satisfeito. Sempre se vai estar esforçando por ter mais. E esta maneira de viver é uma maneira destruidora de viver. É uma maneira destruidora. Em primeiro lugar, ele destrói o seu tempo, que deveria ser dedicado à família, poderia ser dedicado aos amigos, poderia ser dedicado a Deus. Destrui o seu tempo porque só se dedica em pensar em como obter mais, em desejar e querer mais e mais. Destruirá sua paz pela ansiedade e pela preocupação de querer ter mais, de encontrar novas formas de ganhar mais e mais. E isso destrói a sua saúde, porque causa um excesso de trabalho e de preocupações. Em definitiva, destrói o seu futuro também, porque o afasta dos caminhos de Deus. Por isso, não se apegue à riqueza, porque as riquezas o condenarão. Não se apegue às riquezas, porque o tornarão desumano. Existe um poder maldoso, um poder perigoso na riqueza, porque aquela pessoa que se deixa dominar por essa ânsia de querer ter mais e ter mais, ela se torna insensível e ela começa a atuar de maneira que vai perder total, não tem temor de perder seus escrúpulos, não tem temor de perder a sua dignidade, e pode chegar a rebaixar-se, até fazer coisas que são terríveis, com tal de poder alcançar cada vez mais e mais riquezas, mais e mais dinheiro. E isso que é perigoso, vai tornar desumano a pessoa. E olha o que estava acontecendo naquele tempo. Ele inclusive pode usar de injustiça e de fraude. O versículo 4 diz: vejam o salário dos trabalhadores que lhes ceifaram nos campos e que foi retido com fraude. Está clamando contra vocês. Parece que naquela oportunidade os cristãos, para o qual dirige a carta, que é dirigida aos cristãos, que era dirigida a carta, esse pessoal estava fraudando o salário do pessoal que estava trabalhando para eles. E isso é algo desumano, é algo que é desumano, tirar o pão que é da boca do trabalhador. Estavam fazendo. Outra das coisas, viver com luxo e egoisticamente. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se da comida em dia de abate. A riqueza proporciona a possibilidade de usufruir dos bens, de ter uma vida boa e agradável. E não está nada mal disso, sempre e quando não seja algo exagerado. Porque em vez de ser uma motivação para outras pessoas, de poder desejar e de se esforçar para ter esse luxo também, quando é algo desmedido, isso volta-se em contra e pode ser uma pedra de tropeço que vai produzir inveja nas outras pessoas, ao invés de ser uma inspiração. Por exemplo, vemos exemplos negativos da ostentação dos esportistas. A gente vê os jogadores de futebol, os de combate de UFC, andam com todas as suas medalhas e coisas aqui, todos se ostentando, mostrando as suas riquezas. E isso não é positivo, como se diz assim, é um exemplo negativo. Mas temos também exemplos positivos de pessoas que dedicam ou utilizam os seus bens para instituições de caridade, para ajudar hospitais e, enfim, para fazer bem. Temos isso também e é destacado. Por isso também, isso devemos cuidar disso também. E a riqueza pode tornar desumano porque vai destruir pessoas. Vocês têm condenado e matado o justo sem que este ofereça resistência. A verdade é que quando nós retemos mais do que precisamos, vai fazer com que as outras pessoas indiretamente impede que as outras pessoas tenham, porque nós estamos retendo o que nós não precisamos tanto, mas nós estamos retendo e isso vai faltar para outra pessoa também. Por isso é perigoso as riquezas, porque elas tornam
desumano. E aqui o Tiago nos fala dos perigos da riqueza, de se apegar a riquezas. E realmente a Bíblia não mostra que é um erro enriquecer. Não, claro que não. Mas na Bíblia diz, em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, não é a riqueza, é o amor ao dinheiro. E em Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante, Jesus desafia as pessoas, nos desafia que ao invés de ajuntar tesouros aqui na terra, que são perecíveis, que são passageiros, que não vão contribuir além dessa vida, Ele nos desafia que nós ajuntemos tesouros nos céus, onde nada vai roubar-nos, onde não vai perder o seu valor, onde vai permanecer eternamente. E a verdade é que temos o maior interesse no lugar onde está o nosso tesouro. Se o nosso tesouro está nas coisas aqui, na riqueza desse mundo, o nosso interesse, a nossa força, a nossa dedicação, a nossa inspiração estará nesse mundo. Mas se o nosso tesouro está no céu, no reino de Deus, nas coisas eternas, então ali vai estar o nosso interesse, ali vai estar a nossa inspiração, nas coisas espirituais, nas coisas que são de Deus e naquilo que realmente perdura. Por isso, se a riqueza não é má, mas ela é perigosa. Ela não é má, mas ela é perigosa. O que fazer então com as riquezas? O que fazer se Deus nos tem confiado 5 talentos ou tem confiado 2 talentos? Que quando fala da parábola, quando fala de talentos, significa dinheiro. O que fazer? Se a riqueza não está mal, mas ela é perigosa, o que nós temos que fazer? Sermos instrumento nas mãos de Deus, com as nossas riquezas, com os bens que Deus nos tem confiado, com a capacidade, a habilidade, a inteligência de fazer negócios, de progredir, que nós possamos usar isso para ser um instrumento nas mãos de Deus, canais pelas quais podemos suprir as necessidades das pessoas, canais pelas quais podemos suprir o reino de Deus, a extensão do reino de Deus, a proclamação do Evangelho de Cristo, a salvação de almas, a vida digna das pessoas e contribuir para a justiça, para a equidade social aqui nesta terra também, que Deus nos tem confiado. Por isso eu gostaria de finalizar com um conselho que Timóteo nos deixa, e quando eu falo ordena ricos, lembrem-se que não é para uma classe em especial, é para nós também. E ali diz, ordene aos membros da Igreja de Deus, ordene aos habitantes de Marechal Cândido Rondon, no presente mundo, que não sejam arrogantes. Não ponham suas esperanças na incerteza da riqueza, mas ponham sua esperança em Deus, que de tudo nos provê ricamente. Não de alguma coisa, de tudo diz. Para a nossa satisfação. Não está mal usufruir dos bens que Deus nos confia. Ordene-lhes que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Desta forma, sendo generosos, praticando o bem, fazendo boas obras. Desta forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, a eternidade. E assim alcançarão a verdadeira vida. Assim alcançarão a verdadeira vida. Desejo, irmãos, igreja, que nós não, que as
que as bênçãos materiais que Deus nos confia com tanta abundância para cada um de nós, que elas não sejam um tropeço que nos afasta de Deus, mas que sejam um trampolim que nos ajuda a fazer mais para a sua obra e para o bem da humanidade, para o bem das pessoas que nos rodeiam, para o bem da cidade da qual nós podemos fazer parte e podemos usufruir das comodidades, do bem-estar, e que nós possamos ser pessoas que não sejam arrogantes, mas pessoas que estão dispostas a servir também a comunidade que tanto precisa de nós. Que Deus realmente nos ajude e que não saiamos daqui, como se diz assim, não saiamos daqui tentados a dizer: essa mensagem, essa foi boa para aquele ou para aquele. Possamos dizer: essa foi bom para mim, essa foi para mim. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos colocar-nos de pé, irmãos, e vamos orar. Em primeiro lugar, querido Deus, queremos te agradecer por todas as bênçãos que tu nos tens dado. Tantas bênçãos espirituais, salvação, a paz em nosso coração. Obrigado por tantas bênçãos espirituais na igreja também, pela igreja que temos, que cada domingo podemos usufruir um banquete espiritual tão farto, Senhor, e te agradecemos por ele. Também te agradecemos de coração pelas bênçãos materiais que tu tens dado. Alguns tens lhe confiado mais, a outros um pouco menos, mas a todos, Deus, tu nos tens dado muito mais do que precisamos. Senhor, queremos pedir-te que nos dê sabedoria para sabermos administrar os bens, as riquezas, as finanças que tu nos confias. Que não sejamos arrogantes, nem orgulhosos, mas que sejamos humildes, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes não encontramos o equilíbrio que precisamos em nossa vida, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, muitas vezes se às vezes falhamos, Senhor, e ficamos até às vezes doentes, Senhor, de tanto investir em coisas que são passageiras, Senhor. Ajuda-nos a encontrar esse equilíbrio, Senhor, de dedicar-nos também esses bens que tu nos dás para a extensão do teu reino, Senhor. E que um dia, quando tenhamos que apresentar-nos diante de ti, possamos ouvir de ti, Senhor: servo bom e fiel, porque temos sido sábios na administração do muito ou do pouco ou do suficiente que tu nos tens dado, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a ser sábios, Senhor. A que o que temos ouvido da tua palavra nos ajude, Senhor, a ser melhores cristãos. Abençoe a vida, abençoe a família de cada um, abençoe os trabalhos, Senhor. Pedimos que abençoes as empresas, as indústrias, Senhor, a prefeitura, aqui, Senhor, de Marechal Rondon. Abençoe, Senhor, o estado do Paraná e todo o Brasil, Senhor, que tu possas dar sabedoria a cada, Senhor, a cada empresário, a cada patrão, a cada empregado, Senhor, a cada pessoa, a cada funcionário público, Senhor, a cada governante, Senhor, para que possa saber que, acima de tudo, estamos sendo olhados por ti, que um dia teremos que rendir contas a ti, Senhor. Senhor, fica conosco no restante dessa semana. No nome de Jesus. Amém. Amém.